A gente está falando em peixe, né? Tudo sobre peixe. Mas a pergunta é: qual é o maior mistério que o senhor acha que o mar tem? Eles têm informações privilegiadas. O maior mistério que eu acho do mar hoje, Todai, é o organismo 46. É um dos maiores mistérios. E esse organismo 46 está de posse da Rússia. É um povo de 5 metros, que se transforma num ser humano e que domina a mente humana. A Antártida, todo mundo sabe que tem pirâmides e tem muitas informações lá. Ninguém é doido. Para bom entendedor, meias palavras bastam. Por que 5 nações se reuniram e ficaram tão amiguinhas para não deixar ninguém mijar na Antártica? Porque tem informações privilegiadas. Quais informações privilegiadas que a Antártica tem? Lagos isolados. Quando eu falo lago, é lago tamanho do Goiás, é lago tamanho de Santa Catarina. Então, nesse lago, tem animais que viviam no passado que não existem mais aqui fora. Entendeu? Eu acredito nisso, firmemente. Quando você se aproxima da Antártica, com esse rapazinho no avião dele, ele é preso. É preso, o celular é tomado, todos os homens de preto. Porque lá tem informações privilegiadas das primeiras civilizações que houve, antes do dilúvio. Pastor, o senhor viu aquele peixe-diabo que subiu na superfície neste ano? Vi. E sabe o que é isso? Isso é emanação em radiação eletromagnética. Aí ele avisa, ele só para avisar, mas ele morre. Quando ele chega em cima, ele morre. Porque ele é acostumado a viver sob pressão de 1.000, 2.000 quilos. É a pressão. Aí quando ele sai, ele tem um tipo de descompressão e morre. Tem muita coisa lá. Não quer dizer que tenha civilização, mas os anjos estão lá. A Bíblia não fala que os anjos estão lá? Os 140 anjos estão lá. Que casaram com as mulheres. E o organismo 46 é o maior mistério disso. Agora tem mistério que está nas nossas ventas que a gente não. O primeiro pastor a falar sobre autogênese fui eu. E ninguém fala sobre autogênese. E a autogênese está aqui lá de fora. A gente procurando mistério lá e tem mistério ao nosso lado. Agora, houve uma civilização muito grande que trabalhava com a energia éter. Por que ninguém fala da energia éter? Porque a energia éter é a primária. Então, o maior mistério do mar, na minha opinião, é o organismo 46. Veja aí, dá um Google aí, organismo 46, está de posse da Rússia. O russo é Oda. O russo foi lá, aí perdeu uns 3 ou 4 homens, o organismo 46 comeu. Aí eles voltaram lá, conseguiram prender um. E eu vou dizer mais, sabe quem é esse organismo 46? São as mulheres dos anjos. Quando a Bíblia fala, a tradição fala que elas viraram sereias, não quer dizer sereia do rabo lascado. Pode ser um organismo 46. Essa tartaruga aí, eu vou falar sobre ela, eu quero detalhes. Foi cortada as pernas dela aonde? Onde é que ela estava? Que cor era ela? Que tamanho era ela? Onde é que essa tartaruga estava? Essa tartaruga está dando a impressão que é você. Agora eu vou dizer o perigo, tá? Vou dizer o perigo. Deixa eu ver mais aqui. O organismo 46, aparentemente, é apenas um polvo. Porque o polvo é tido como extraterrestre. Quando você pega o DNA do polvo, ele parece com o nosso DNA, mas não parece com o DNA de nenhum homem. Isso quer dizer que esse polvo aí chamado organismo 46, ele é as mulheres dos anjos. Os anjos transaram com as mulheres e as mulheres viraram sereias. Mas no original não está sereia, está aquáticas. Eita! Então nós deduz que é sereia daquela bicha bonita que canta e tal, mas no original você olha dos antigos, eles falam aquáticos. Seriam seres aquáticos. Então é o seguinte, porque quando os anjos se relacionaram com a mulher, eles alteraram o DNA das mulheres.
E aí quando a mulher, antes do dilúvio, elas viraram aquáticas. Olha, se não existir sereia, o mundo inteiro mente, porque sereia está até nas pirâmides do Egito. Seria seres do mar, exato. Aí foram para a Antártica porque a pressão é melhor lá, a pressão, né, do mar. Então elas viraram aquáticas. Elas ficaram com a informação dos anjos. Porque elas não foram mulheres dos anjos? Viraram bruxas? Porque quem ensinou bruxaria foi anjo. Então a bruxaria é um tipo de lei, de ciência oculta. Ela pode ser como sereia, né? Eu nunca vi sereia não, tá? E não desejo ver não. É muito perigoso, tá? Mas temos alguns seres aquáticos, como menino do rio, o seu calor me causa arrepio. E você, menino do rio, na verdade o nome dele é Nego do Rio. E o Nego do Rio é um ser aquático que mata as pessoas afogadas. Fora o Nego do Rio tem a Yara, né, que também é aquática. E eu não quero nem falar desse povo, lá vou eu falando desse povo. Para ver a velha da mata, enfeitiça a pessoa também, mas a sereia enfeitiça e mata. Sonhar com sereia às vezes é perigoso, né? A sereia é uma mulher, só que é uma mulher aquática. Ela tem um ódio das pessoas. Por que a sereia tem ódio das pessoas? Por quê? Aparentemente elas só querem transar, beijar, só querem fazer amor, mas elas têm ódio. Qual é o ódio da sereia? Quem acertar, eu tiro meus 2 chapéus para você. Chapéu de judeu e chapéu de jalapão. No passado houve homens que capturaram algumas sereias. Porque matou seus filhos. Ana Paula Abelar, exato. Os homens matavam os seus filhos. Então elas têm ódio dos homens. Matou os filhos dela, exato. Influencia, esse nome aí influencia muito, tá? A questão é que são entidades e são física. Entidade física. É um tipo de demônio de carne. Já os gigantes, seus filhos, foram mortos, se tornaram demônios e entram nas pessoas. Eles querem o domínio mundial. Os 72 demônios da Goétia são, na verdade, 72 gigantes. Quando a pessoa diz fulano parece um gigante, ele está com um gigante, viu? O gigante ele tem a alma de homem e a alma de anjo. Então ele é misto. A sereia é muito linda. Ela sempre foi linda porque ela foi escolhida a dedo, né? Os anjos escolheram das mais bonitas e as sacerdotisas. Agora está bem longe. Está bem longe. Se benzer antes de tomar banho é muito importante, porque tem muitos seres na água. Tá? O modo certo de você se benzer é, primeiro, com a mão direita ou a esquerda, preferência direita. Você pega uma concha d'água, olha para a água e abençoa e coloca na nuca. Coloca na nuca, vai descer pelo rego da bunda. Pode ser 3 vezes, 4 vezes. Bom é que seja ímpar, 1 ou 3. Depois você toca na água novamente e se benze com a mão esquerda. Você toca na água que nem o zigue-zigue. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus me proteja. Os antigos nunca entravam na água, era muito difícil de vez. Aí na lua nova e na lua cheia, esses seres aquáticos estão muito fortes. Tem até um repórter aí que está viralizando. Uma menina morreu no rio e ele foi fazer a reportagem dentro do rio. E alguma coisa segurou o pé dele. Ele está achando que é a menina. Eu não acho que é a menina. Eu acho que quem matou a menina. Então tenha cuidado com a água, né? A piscina ela é mais controlada. Por quê? A piscina sempre tem gente e é clara, tem muita luz. A altura da piscina ela é controlada,
Então, o perigo é menor, tá? Mas não deixa de ter, não. Por isso você nunca deve tomar banho sozinho em piscina, ou em lago, em canto nenhum. Escuta o que eu tô falando, tá? Nunca deve. Principalmente quem tem problema com maldição. Eu já contei aqui o caso do rapaz, que inclusive morei vizinho a ele muito tempo, né, que foi amaldiçoado pela buchudinha. Quem é que lembra desse caso? Os seres aquáticos existem. E eles existem em qualquer coisa, em barreira, que eles vêm de noite e mergulham. Quando eles mergulham, eles se materializam. Eles veem uma sombra, aí quando eles mergulham, eles se materializam. Eles ficam dentro d'água assim, ó. As câmaras já pegaram muito desses seres. Então não queira amizade com eles, não. Tá? São outras dimensões. Calma, deixa quieto, tá? Deixa quieto. Mas se você benze a água, então você terá, entendeu? Eu estou te ensinando como se benzer na água. O caso é o seguinte, que o cara era muito radical e mulher junta no sítio dele não pegava água. Eu me lembro dele, eu era jovem, era um guri. E lá onde eu morei tinha 2 barreiros. Todos 2 de água doce. O dele, enorme, inclusive eu tomei banho e bebi, que não era proibido tomar banho, você tem que tirar a água e se molhar fora. Ele era radical. E o outro era mais esquisito, quase ninguém ia, mas também a água era muito boa de beber, água doce. Todos os 2 se competia qual era a água melhor. Mas o de cá, próximo à minha casa, o cidadão lá era muito radical. Ele era tão radical que era doido. Mulher com batom não pegava, mulher de calça comprida não pegava, mulher que fazia unha não pegava água lá, mulher junta, chamada amancebada, não pegava água lá não. Ele era metido a rígido. Agora, como você vê, quando você vê uma pessoa muito rígida, procura o rabo. Eu não vou falar mal dele, que Deus tampa as ossas dele, mas para que tanto radicalismo e um rombo grande, né? Então, assim, ninguém é muito rígido, muito rígido. Agora, se eu contar para você a vida dele e do que foi que aconteceu na vida dele, você diz, oxente, o cara era tão rígido. Quando o cara é radical, ele é extremo. Mas o assunto não é isso, o assunto é que ele era rígido. Aí uma mulher estava junto com um homem, uma jovenzinha. E aí essa jovem não tinha água encanada na época. Essa jovem pegou a lata d'água e foi pegar água no barreiro desse velho. A cidade toda secava, mas os 2 barreiros lá da minha rua, do meu bairro, não secava. Nunca secou. O segundo até hoje está até hoje. E aí ela sabia que ela usava batom, usava brinco e era junta. E ele não era crente não, ele era católico, viu? Então ela achou um buraco na cerca, pegou a lata d'água, as 2 latas, com buchão, aí foi. Ela não quis mandar o marido, porque ele era metido a braba, ela andava com 2 armas, uma faca, peixeira, essas coisas. Ele era da polícia aposentado, E aí ela pegou a água, tinha um lugar para tirar o sapato, né? E tinha um lugar para pegar água para beber. Aí pegou a água, aí calçou a sandalinha. Quando ela vinha saindo, aí o velho disse, que desgraceira é esta? Eita pila! Aí ela falou, seu fulano, que desgraceira é essa que tu tá aqui, mulher? Olha. Ela disse, não, porque lá em casa não tem água, a gente tá com sede, e eu vim pegar só 2 latinhas d'água. O senhor me permite? Ela disse, e tu não é amancebada? Tu é amancebada. E além de amancebada, tá com esses beijos velho vermelho, ainda tem brinco. Olha! Ela disse, não, eu tiro os brincos agora. O batom eu tiro agora. E o mancebo? Mulher amancebada, não pega água no meu barreiro, não. Tem que ser casada no papel e na igreja. Olha! Mas seu fulano, seu coronel, que ele era coronel da polícia. Mas seu coronel, por favor, é só 2 latas d'água. Derrame a água no açude. Derrame a água no açude. O velho brabo, daqueles velhos que, mesmo velho,
durão, né? Fortão, não tinha uma dor na unha. Olha. Aí ela disse, mas seu coronel, eu tirei o batom, eu tiro o brinco, eu vou me casar com o meu marido, porque a gente não tem dinheiro para casar. Eu não quero saber. Mulher é pecado, e mulher amancebada aqui no meu barreiro não pega água não. Derrame a água, derrame. Se fosse seu marido ou seu mancebo, nós ia conversar na bala. Olha, mas como é mulher, derrame essa água, agora se ele achar ruim, manda ele vir buscar. Olha, o velho era brabo, brabo, brabo. Só quem não tinha medo dele era meu avô. Ele era com 2 revólveres, meu avô com 2. Nenhum atirou em nenhum. Meu avô era muito bravo, era. Quando um puxava o revólver de um lado, outro puxava do lado de cá. Aí, mas nenhum atirava. Aí meu avô dizia, se atirar, atire para derrubar, senão nós vai pro inferno junto. E se não derrubar, eu vou com bala e tudo. Aí era todos os dois intrigados, um intrigado do outro. Aí depois fazia amizade, depois intrigava. Aí era um ida da pílula. Aí ele só tinha medo do meu avô, que o meu avô era do exército. E ele era da polícia. Aí ele não gostava do exército, e meu avô não gostava porque ele era da polícia. Aí tem essas frescurinhas. O meu avô era crente e ele era católico. Olha, moído da pílula. Aí meu avô era crente, mandava com 2 revólveres, um na virilha, que cheirava pimba, e outro que cheirava bunda. E andava com facão e tudo. O velho era brabo, que só, ignorante. Aí ele disse, no dia que eu não puder com homem, pode me enterrar e matar, que eu já estou morto. Eu não tenho medo de ninguém. Agora as coisas certas. Eu gosto das coisas certas. Meu avô. Já o outro era ignorante demais. Negócio de religião. Era demais mesmo. Ia pra missa todo dia de manhã, Aí, derrama essa água, rapariga. Olha, rapariga é você. Olha. Eu não sou rapariga não, viu, seu fulano? Eu sou mulher de um homem só. Agora eu não me casei ainda porque eu não tenho dinheiro não. Derrama a água e deixa de falar besteira. E se você quiser, chame seu homem aqui para nós conversar. Eu tô aqui. Aí ela derramou. Elas, por favor, lá em casa não tem água nenhuma. Tá uma seca danada, por favor. Ela, derrama a água agora. Tá ouvindo? Agora manda seu marido buscar. Olha. Aí ela chorando foi, levou a água, derramou. Aí ela soltou uma praga nele. E essa praga era dita por ele mesmo. Quando ela estava derramando a água, ela disse, eu tenho fé em Deus, que um dia você vai morrer afogado nessa água. Eita, pílula, vai te lascar, meu irmão, que praga da pílula, velho. Olha, e o velho veio de repreender, o velho saiu, essas buchuras rapariga, amancebada, fica jogando praga em nós. Olha, contou para todo mundo, ele fez exatamente o que ela queria. Olha, ele não negociou com ela não, Aí ela disse, eu tenho fé em Deus que o senhor vai morrer afogado nessa água. Eita, pílula, velho. Derramou a água, voltou com as panelas vazias, com os 2 baldes vazios, foi para casa. Aí o marido não veio não. Se o marido viesse, o velho matava, né? O marido foi buscar água, não sei aonde, pronto, tudo bem. Aí o tempo passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, olha, 5 meses, 6 meses. Aí a mulher dele disse, vai buscar o coronel, que a mulher dele chamava ele de coronel, vai buscar o coronel, seu pai. Menino! E todo radical, pra você ver, ele era tão radical que a filha dele estudava em casa, para não ver homem. Ele contratava, ele tinha dinheiro, ele contratava uma professora para a filha dele estudar em casa para não ver macho. Olha, a filha dele é doida, hoje ficou doida. É uma senhora linda, uma fazendeirazinha linda, mas era muito amiga da minha mãe, andava com uma mala cheia de roupa de criança. Não podia conversar com o homem, que se houvesse o velho visse, era até a missa, ia para a missa, estudar, era professora fêmea. A amiga só podia ter fêmea, o velho era radicabo. Agora, estou dizendo para você, radicabo de um lado e radicabo aberto do outro. Aí, olhe bem, antes de 1 ano, aí a mulher disse, vai chamar o coronel, que a mulher dele chamava ele de coronel. Vai chamar o coronel. Aonde é que ele está, mãe?
Tá lá perto dos açudes, vai lá pegar. Aí o guri subiu, correu. Esse açude, meu Deus, eu me lembro até a cor da água dela. Era uma água meio azulzinha, era. Água doce, gostosa, era. Aí quando o guri subiu, papai, 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 nada. Aí o guri viu o chapéu, o short, a cueca, a camisa e o sandálio colocado no lugar onde toma banho. Ninguém tomava banho dentro do açude, ninguém. Se tirava a água e tomava fora do açude. Eu tomei muito banho nessa pedra, era uma pedra grande. Aí eu tomei muito banho, que minha mãe ia buscar água lá, né? Aí a gente tomava na pedra. Aí os guris aproveitavam e tomavam banho na pedra, né? Olha. O guri voltou, mamãe, não encontrei papai não. Tá só o chapéu, o revólver, a sandália, a cueca e a calça. A mãe, o quê? Aí a mãe subiu, bora aí, subiu. Cadê? Aí tava o chapéu do velho, a cueca, o short, a calça, a sandália e os revólver de lado. Aí a mulher disse, oxi, o coronel tá doido? Que coronel vai sair pelado? O coronel nunca tomou banho dentro da água, nunca. Se tinha uma lata lá pro cara ir, tirar e tomar banho. Olha! Cadê a lata? A lata... Aí pronto, aí a mulher chamou os bombeiros. Os bombeiros vêm logo, né? Que na época a polícia, quando sabia que outra polícia tinha problema, né? Aí foram subir a rua, entrar dentro do sítio. Aí o bombeiro, o que foi? Não sei, o coronel desapareceu, não tem canto nenhum e a roupa dele tá aqui. A roupa dele, a cueca, a arma, o revólver, tá tudo aqui, ó. Aí ele olhou, aí traga o barco, aí mergulharam dentro do açude grande. Olha, não acharam não. Olha. Aí o bombeiro disse, não, ele não tá aqui não. Era 2, 3 homens mergulhando, procurando o velho. Água bem azulzinha, bem gostosa. Aí a mulher dele disse, você tem que procurar no porão. Aí o açude tinha um mistério. Hoje você vê o mistério. O açude era normal, aí lá no final do açude, no final tinha um porão de uns 3 metros. Um tipo de um poço. Cavado, um poço. Que era esse poço que minava a água, que dava água para todo o açude. Era. Aí a mulher dele disse, lá no poço. Deu uma olhada no poço, ele disse, tem poço? Tem, lá no final. Aí os mergulhadores, rapaz, encontraram o velho, pelado, de cabeça para baixo, no poço. Olha! Aí puxaram ele, examinaram o corpo dele, se tinha alguma marca, alguma coisa. Não. Tinha marca de nada. Mas se fosse matar o coronel, o cara matava e jogava na água e corria, né? Mas para o cara jogar no poço, o cara tem que ir nadando para jogar ele lá no final no poço. Que você não tem acesso porque tem pedras. Então, que danado foi isso? Aí os caras levaram para o Instituto Legal. Aí o Instituto Legal olhou e disse, não, é afogamento, não tem marca, não tem mancha, não tem hematoma. Ele foi encontrado de cabeça para baixo no poço. Aí a mulher dele lembrou, e todo mundo lembrou da praga. Todo mundo lembrou da praga. O espírito puxou ele para baixo. Com certeza, ninguém ia matar aquele velho, porque os filhos dele é tudo desembargador, tudo da polícia. Não é só o velho, é a família toda. O menor que tem é coronel do exército que serviu lá no porto de Suez, no Egito. Então a turma era toda fera. Só a menina que ficou sem ser fera, né? Só o filho dele falava 14 idiomas. Olha, inglês, hebraico. Olha. Então, hoje o filho dele já tem uns 70 anos, né? 70 e poucos anos. Então,
Não, mas teve outro mistério. Morreram, todo mundo chorou, tal. Em menos de uma semana. Em menos de uma semana, a água do açude secou. Secou, velho. Um açude que nunca secou na vida. Secou. E secou, aí apareceu o purão. O purão que o velho morreu. Olha. Que lasqueira, meu irmão. Foi, secou, secou, secou. Aí a mulher que o açude dava água para todo mundo e ela tinha água ali, não tinha água encanada. A mulher chamou os caras da Embrapa. Os caras da Embrapa foram lá para saber por que o açude secou. O outro vizinho não secou. O vizinho, mais ou menos 100 metros depois, não secou. Não secou. E aí a Embrapa foi lá, olhou, disse que era um buraco de formiga e tal. Na época que eu era guri, eu disse, por que não tampa buraco de formiga? Porque a gente sabia que tampar buraco de formiga, você tampa com gesso, né? Gesso e cal. Você faz uma mistura de gesso com cal, faz uma merdinha assim, uma melequinha e derrama no buraco da formiga, pronto, tampa. Aí pronto, ficou por isso mesmo. Ó, aqui hoje, today, esse açude tá lá, tá? Hoje today faz um mês que chove. Pode ir lá para ver se tem uma gota d'água. Secou que rachou. Faz um mês que chove na minha região. Um mês. Pode ir lá agora. Pode pegar agora. Choveu hoje o dia todinho. Pode ir lá agora. Nem lama faz. Nem lama faz. Que danado foi isso, velho? O mundo espiritual existe, gente. Aí todo mundo lembrou, porque ele saiu dizendo para todo mundo que não ia pegar, não sei o que lá. Olha... foi a praga. E ela tava buchuda, força danada. Olha. Então, qual seria a tese? A tese espiritual. Apesar dele ser um homem meio ignorante, mas ele era um homem muito católico, muito chegado à igreja. Depois virou espiritista, tá, essas coisas. Mas, assim, um aquático puxou ele. Se o aquático puxar, o cara tá lascado. Tem na internet várias pessoas sendo puxadas por aquático. Cuidado com os aquáticos. Tá? É um ambiente, porque do jeito que tem espírito de mata, tem espírito de cidade e tem espírito de água. Olha, eu acho, pastor, que a mulher que espraguejou ele era sacerdotisa. Foi a maldição lançada, foi. Pode ir lá agora, gente. O mês de junho aqui chove muito, choveu o mês de junho todinho. Pode ir lá agora. O açude virou uma sequidão. Até quando faz seca, o capim seca. Não ajunta água, não. Olha, então eu acredito que um aquático deve ter usado essas informações. Porque o aquático sabe. Entendeu? Se fosse briga, confusão, alguém tivesse dado uma facada nele, mas era um homem que andava armado e era um homem de guerra, um homem de combate, não é um otário, não. Então, a arma dele, que antigamente o 38 é muito caro, um 38 hoje é 4 mil contos, 5, um 38. Naquela época o 38 era uma infinidade de dinheiro. Tava lá, o bichão tava lá, armado e cheio de bala. Ainda tava a faca do velho, a carteira do velho tava lá. O que deu para esse velho tirar, porque geralmente o cara toma banho de cirola, né? De cueca. Mas o que foi que deu nesse velho para tirar a roupa todinha? Cântico da Sereia. Cântico da Sereia lasca, viu, gente? Aquilo ali, ele foi lá para a beira da água, a sereia fez... E assoviou, ele... Aí aquilo o cara fica encantado. Porque essa característica dele tirar a roupa toda, o velho não tira a roupa toda, é muito difícil um velho tomar banho pelado. É muito bom tomar banho pelado, é gostoso. Agora assim, é muito difícil, geralmente ele fica de cueca, né? Pega, se o aquático pegar, é porque eles andam à noite, né? Às vezes tem um portal que abre, aí eles passam pelo portal... Depois eles voltam. O nome não é sereia, é aquáticos, porque existem vários tipos. O tipo mais conhecido no Rio São Francisco, o Velho Chico, é o Nego do Rio. Inclusive tem uma estátua dele na beira, e tem a música, né?
o nego do rio. Na verdade, ele fala, menino do rio, o seu calor me causa arrepio. Aí bota um cara saradão dos peitão para dizer que é... Não, mas o menino do rio é uma entidade. E você sabe que aquela Telebamba trabalha com entidades. A entidade das águas é política. Ele morreu e levou as águas. Pá! Antônia, que comentário. Ele morreu e levou as águas. A água secou em menos de um mês. Algumas semanas a água secou. Que coisa. Se demorasse 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, né? Foi quase imediato, velho. E tem uma coisa. Eu nunca tinha visto o fundo do rio, né? O fundo do açude. Mas aí quando secou eu fui olhar. Eu passei a minha vida toda, às vezes quando olhando, não junto um pingo d'água. Existem os aquáticos, tá? E para você se livrar dos aquáticos, nunca tome banho só. Né? Esse repórter aí que foi atrás da menina, que a menina foi levada pela correnteza, dentro de um rio. Então o repórter, para ficar mais dramático, que esse repórter assim de negócio de acidente, de crime, ele faz aquele drama, né? Como aquele homem do sapato branco fazia um drama, né? Aqui, agora. Como era o nome daquele? Aqui, agora. Eu gostava de assistir ele por causa do drama que ele fazia. Aí o cara entrou dentro da água. Quando ele tava gravando, ele saiu uma mão me segurando. Ó, é a mesma mão que puxou a menina. Aí o boto já é outra coisa. O boto tem mistério, eu vou revelar para vocês, tá? Mas não hoje. Eu estou falando de seres espirituais aquáticos. Eles agem parecido com os seres espirituais de floresta. Eles assoviam. Eu acredito assim, na minha mente, posso ser que eu esteja enganado, tá? Na minha mente, ele estava na beira do rio, talvez para pegar água, ou para se banhar mesmo, lavar os pés, que os antigos gostavam de lavar o pé e esfregar numa pedra. E ali alguém fez, deu um assovio. Deu um assovio. Aquilo ali o cara vai. Pronto. O perigo é o assovio. Para não ouvir o assovio, eu estou te dando vários códigos. Se benzer com a mão esquerda, tocar na água, molhar a nuca. E para o assovio não te pegar na água, você tem que molhar a orelha esquerda, só a esquerda. Depois que você estiver tomando banho, molha tudo. Tem que molhar a esquerda, a orelha esquerda primária. E se benzer com a mão esquerda. E antes de se benzer, entendeu? Você pega a água com a mão concha e coloca na nuca. Gil Gomes, né? Gil Gomes, aqui, agora. Aqueles repórteres, Gil Gomes, o homem do sapato branco, né? Aí aquilo ali, quando ela dá um assovio, ou ele, que tem os espíritos machos e os fêmeas, né? Aí aquilo ali o cara já vai tirando a roupa. Aí tirando a roupa. Olha que coisa. Agora se fosse um agricultor qualquer, né? Mas a polícia, ele fez todos os exames nele. Não deu nada não. Porque se desse, a polícia ia investigar ali ao redor. O conflito dele mais foi com essa mulher e com as pessoas que eram juntas e usavam batom. O conflito dele, ele não queria nada de ninguém, mas ele era radical no que ele tinha. Ele era um homem de bem. Era um homem de bem. Assim, mas como a mente dele, na religião dele, ele achava que a mulher que era junto, usava batom, era indigna. Assim, por isso que às vezes é bom a gente entrar num acordo, né? Entrar num acordo, conversar, né? Ok? Está bem explicado o caso? Os aquáticos existem. Agora, por isso que os discípulos se cagaram de medo quando viram Jesus andando sobre o mar, porque eles pensaram que era um aquático. A pessoa pode até negar alguma coisa. Bom, a gente não deve negar a mulher grávida. A mulher grávida é estado especial, né? Mas, assim, se não puder, aí a pessoa pede desculpa, pede arrego.
Ó, não estou podendo, por exemplo, a mulher grávida está com desejo de comer um bolo, você não tem dinheiro para dar o bolo a ela, você diz, me perdoe, eu estou sem o dinheiro, tá entendendo? Mas aí houve o conflito, né? E o conflito espalhado por ele mesmo. Se ele não tivesse falado, ninguém ia saber. Era. Bem, esse é um fato, né? Que eu acompanhei de perto. Felizmente houve isso, né? Porque ele também era um bom cidadão, apesar dessa birra, esse negócio. Ele parecia aquele cara, não tinha o rei do gado, né? Que era o rei do gado, era dois caras brigando, né? Agarrado no pé de café, né? Ainda me lembro daquela novela, né? A questão é que houve um treco-treco aí, tá? O que ele devia fazer? O que ele devia fazer, já que errou, né? Fazer uma caridade, pedir proteção. Quando a gente erra, a gente pede perdão. Porque todo mundo erra, né? Todo mundo erra, amor. Todo mundo vai errar. Aí a praga da pessoa não pega. Entendeu? Bater o pé, se benzer. Porque também não é assim, não. O cara joga uma praga, que tem uns doidos também que ficam jogando praga, né? Aí pega no olho deles. Mas aí a questão é que a pessoa deve se proteger. Por isso que os reis, tem muita gente orando por eles, porque eles sabem que existe isso. Os aquáticos. Parte 1. Vamos para a parte 2? Amanhã eu faço a parte 2, se você me lembrar, tá?